Olá, boa tarde. Me chamo Marcel Gavaza, sou professor da rede municipal aqui do Rio de Janeiro, faço parte também da direção do CEP da Regional 3, né? Nossa regional está organizando algumas lives com temas importantes para a categoria. Essa já é a nossa segunda live. Nós tivemos uma primeira sobre a volta às aulas presenciais com o médico da Fiocruz e participante da base da direção da regional, que foi um sucesso, o debate, muito bom. Agora a gente está na nossa segunda live, que essa é uma proposta que, inclusive, surgiu da base. A gente faz questão que tenha a participação de membros da direção e da base nesse debate, sempre também com um convidado de fora. Hoje o nosso tema serão as atividades remotas na educação pública do RJ, exclusão, precarização e gerencialismo. Nós convidamos, né, a professora Alessandra Nicodemos, da Faculdade de Educação da FRJ e membro do Fórum EJA, para estar aqui dividindo seus conhecimentos conosco desse tema super importante. Temos também a participação da Lucília Guiar, professora do SEJA da rede estadual, do Rubens Pinho, professor da rede municipal e estadual, e a Isabel Costa, que é diretora da Regional 3 e do CEP RJ, da Coordenação Geral, e professora da rede municipal. Vamos já passar a bola aí para a nossa convidada, Alessandra, fazer a sua fala inicial. Boa tarde, gente. Quero agradecer o convite da Regional, do CEP, para estar aqui, na Regional 3 do CEP, para estar aqui nessa discussão. A gente chegou a um momento da crise pandêmica onde os debates educacionais vão se acirrando de forma muito, muito radical. Se a gente pega em perspectiva, né, as discussões, as questões colocadas em março, por exemplo, quando o isolamento social começou e o fim das aulas presenciais, para agora, né, meados de agosto, assim, muitas questões aconteceram, muitas experiências foram vivenciadas, e o que eu vou tentar fazer na minha fala é exatamente trazer uma perspectiva que situe essa experiência já vivida. Porque quando a gente fazia algumas críticas, algumas considerações, algumas reflexões em março, eu acho que a gente tinha determinados elementos que alimentavam as nossas considerações. E hoje a gente tem outros elementos. Eu acho que a experiência concreta do que as redes públicas no mundo inteiro, mas no caso aqui do Brasil e do Rio de Janeiro, têm vivenciado, são questões que precisam ser ditas quando a gente começa o debate sobre atividades remotas, né? Eu vou fazer um apanhado muito rápido, que é uma fala ainda desse tempo anterior, que é situar um pouquinho a possibilidade da educação à distância na educação básica, não é? Porque as atividades remotas, elas não são, e aí tem algumas pessoas que chamam de ensino remoto, atividades emergenciais. As atividades remotas, elas não são educação à distância, mas elas se estruturam a partir de uma lógica instituinte da educação à distância, que é efetivamente experiência de escolarização onde os sujeitos não estão de forma presencial, né, os dois sujeitos, né, ali daquele processo, de forma presencial no processo de ensino e aprendizagem. Então, tanto as atividades remotas ou o ensino remoto, como a educação à distância, elas partem de uma estrutura parecida. É importante que a gente diga que a educação à distância, como possibilidade na educação básica, é uma legislação bastante recente. Ela foi regulamentada após o golpe de 2016, no governo do Temer, em 2017, com um decreto que institui, além da educação à distância no ensino superior, a possibilidade da educação à distância na educação básica. Esse documento, ele é um documento muito minimalista, quando ele se refere à educação básica. Se você pega o documento e vê a parte que ele analisa o ensino superior, você vai ver que ele é muito mais completo. Ele vai falar das estruturas, do material didático.
Na educação básica, ele é bastante minimalista, e isso é muito preocupante. Se a gente for pensar as etapas e as modalidades da educação básica, o ensino à distância pode ser ofertado de forma quase em sua totalidade na educação de jovens e adultos, pasmem, na educação especial e na educação técnico-profissional. No ensino fundamental, ele tem sérias restrições, então é muito importante que a gente diga isso. É muito difícil, se essa legislação não for alterada, que pós o período pandêmico, a etapa do ensino fundamental seja transformado diretamente em educação à distância. Diferente se a gente pensar a educação de jovens e adultos, se a gente pensar o atendimento da educação especial, né, mais para os adultos, e se a gente pensar o ensino médio. Então, essa é uma legislação que está aí, muito. A gente tem que estar muito atento, né? Porque é fácil para algumas redes manusear essa resolução para implementar no pós-pandemia efetivamente a educação à distância. E aí, colocando isso dentro de algumas dimensões do que a gente vivenciou, eu acho que temos um grande paradoxo. O processo de desescolarização da classe trabalhadora, eu acho que ele é um processo em curso já há algum tempo. Se a gente pega, por exemplo, a retórica da formação escolar para o mundo do trabalho, ela é uma retórica muito mais forte nos anos 70, por exemplo, não é? Na teoria do capital humano. Assim, a gente não teria tempo de aprofundar isso aqui. Mas, por exemplo, existia nesse momento um discurso que é bem a expansão da escola de massa, um discurso de que a escola ela era necessária para formar o mundo do trabalho. E a gente vai ter isso, por exemplo, nos anos 30, no processo de urbanização e de industrialização, quando a expansão da escola também acontece. Então, essa relação entre o mundo do trabalho e a escolarização, ou a escolarização da classe trabalhadora para o desenvolvimento do mundo do trabalho, ele já foi muito mais forte e muito mais lógico dentro das estruturas produtivas. No dia de hoje, né, da forma como a gente estabelece a produção e o tipo de trabalhador hoje que a gente tem para um setor muito significativo numericamente, a escolarização, por exemplo, até o ensino médio, já deixa de ser uma necessidade. Isso é uma questão que a gente precisa estar muito atento, porque ela vai justificar essas saídas, que aí a gente está falando das atividades remotas, mas as saídas não presenciais de escolarização, o que a gente chama de desescolarização. Se você pega a reforma do ensino médio, a reforma do ensino médio não é para todo mundo. Isso é uma questão que eu vejo poucas pessoas discutindo. O governo de São Paulo ele já vai implementar a reforma do ensino médio pós-pandemia, alegando que está implementando já a reforma do ensino médio para diminuir a evasão que, consequentemente, vai acontecer no próximo ano. Então, o que a gente está enxergando? Que essa experiência que a gente está vivendo de atividade remota, ela pode se configurar no futuro nessas experiências de desescolarização. Por que eu digo que a reforma do ensino médio não é para todo mundo? O modelo, não é? A carga horária exigida, muitos jovens pobres não vão poder cursar o ensino médio dentro daquela estrutura de carga horária ou dentro daquela estrutura dos itinerários formativos. Então, o acesso ao ensino médio, ele pede a perspectiva de universalização para todos, que mesmo precariamente como hoje, mesmo com uma evasão muito grande, efetivamente a gente tem um currículo único em todas as escolas do Estado. E a gente tem muitos jovens pobres e de periferia que rompem, às vezes, com uma formação mais precarizada na escola e conseguem chegar na universidade. Agora, a gente fecha esse funil no próprio ensino médio. E aí, muitos jovens pobres, e aqueles jovens que precisam conjugar a carga horária de trabalho com cursar a etapa do ensino médio, vai ter negado esse direito. Outras estratégias de escolarização desescolarizada vão ser indicadas para esses sujeitos, não é? E aí, nisso, a gente vê claramente que a discussão do ensino remoto e da educação remota, ou da educação à distância, ou de qualquer experiência que seja fora do espaço escolar, se coloca na ordem do dia, se coloca na ordem dos gestores. A gente precisa ficar muito atento por esse processo de São Paulo, porque ele pode ser uma moda que pega aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, ou na própria oferta da educação de jovens e adultos.
E aí, qual é a lição? Porque senão a gente, né, poderia estar falando. Qual é a lição que essa experiência hoje, aí o título é muito interessante, né? Quer dizer, atividades remotas na educação pública, precarização, né, exclusão. É, qual é a experiência que a gente tira disso, né? E aí eu quero apontar uma questão, uma reflexão que eu fiz lá em março, né? E que eu acho que hoje ganha um contorno muito, cada vez mais materializado, né? E isso me preocupa. É, a gente efetivamente tinha como horizonte a possibilidade da educação à distância, né? Você percebia isso, não é à toa que em 2017, muito antes desse contexto de pandemia, a legislação já estava pronta para isso, né? A gente tem uma política que a gente chama de responsabilização dos docentes, das escolas, dos discentes, isso aí está em vários discursos do imaginário. Luiz Carlos de Freitas trabalha muito bem isso. A possibilidade da privatização, ela passa antes por essa discussão, por essa retórica da responsabilização. A culpa da ausência da qualidade da escola pública não é dos gestores, da falta de recursos e outros, da desigualdade social. É um problema, é uma culpa dos professores. Você responsabiliza os professores, a própria escola, os próprios alunos, e nessa lógica de responsabilização, vem na esteira as políticas de privatização, vem as políticas de meritocracia e vem também as políticas, efetivamente, do que a gente chamaria de uma educação remota regular a ser implementada. Então, isso estava no horizonte desse projeto. Só que eu acho que até como anúncio de resistência, a experiência da educação remota na pandemia, no Brasil, é um completo desastre. É um completo desastre. Isso a gente precisa reconhecer. É um completo desastre. Ontem eu vi um print, né, de uma conversa, e aí as turmas que entregaram as atividades no NEJA 2, um aluno, no NEJA 3, dois alunos. Não existe gestor público nesse país que possa dizer que ele efetivamente conseguiu fazer um ensino remoto, uma atividade remota de forma plena. E por que isso? Porque a gente é um país muito desigual. E por sermos um país muito desigual, obviamente que a distribuição da tecnologia de informação e comunicação, ela é desigual. E quando a gente pensa a educação à distância, a gente necessita, pelo menos nesse modelo, não é? O capital, o grande capital, necessitaria efetivamente que a gente tivesse uma internet para ter acesso. Então, como é que a educação remota se configura hoje pelos gestores? Ela é, na verdade, uma grande formação em serviço. Você faz a educação remota, você obriga os professores a fazer uma educação remota, você exige que ele acesse a plataforma e ninguém problematiza que os alunos não estão acessando. Isso é assustador. Você escuta várias estratégias, não é, dos gestores de pensar como os professores vão acessar, como os professores vão efetivamente fazer. Então, você está treinando os professores nisso. O que a gente está tendo não é educação remota, porque para ter educação remota, efetivamente, os alunos teriam que estar aprendendo alguma coisa. Né? Eu nem acredito nessa coisa de processo de escolarização pleno. Eu acho que isso é muito complexo, a gente tem vários elementos a discutir. Mas se a gente pensa hoje o que é a experiência do ensino remoto, ela é a total ausência da presença do estudante, da presença do educando. Né? E isso não é só no ensino público, isso é no ensino privado. Tem uma questão, por exemplo, colocada no ensino privado, que ele conseguiu de uma certa forma, porque esse aluno do ensino privado tem o acesso às redes, à internet, a computadores, né, a uma estrutura familiar que possibilita, aprovação quase automática. Alunos que fazem avaliação, que eram alunos que tinham mais dificuldade, que tinham notas mais baixas e que hoje estão tirando notas ótimas, não é? E hoje estão indo muito tranquilamente, muito bem avaliados, né? e aprovados.
Então, e por que isso está acontecendo? Porque essa educação remota, ela, né, é possível de ser burlada. Eu conversando com um aluno do ensino privado sobre isso, ele falou para mim, os professores trabalham com as questões que estão na internet, a gente consegue acesso a elas, então o ensino remoto para mim está ótimo, porque eu estou conseguindo avançar. Isso na realidade de quem consegue efetivamente o acesso a essa escolarização. E o que isso anuncia para a gente? Que pedagogicamente a gente não consegue garantir, nesse modelo de ensino remoto, que foi implementado em escolas públicas e privadas, efetivamente o processo de escolarização. Ele, na escola privada não acontece, porque é uma dinâmica que não garante a aprendizagem, como a gente tem na experiência presencial, e na escola pública, pelo simples fato que o aluno não está lá do outro lado. E se o aluno não está do outro lado, a gente não tem efetivamente esse processo de ensino e aprendizagem. E aí, qual é a solução colocada? Eu acho que esse é o desafio da resistência e que a gente precisa efetivamente conversar como comunidade escolar, como espaço de formação de professores, não é? A gente vai distribuir esses dados e essa tecnologia de comunicação? A gente vai democratizar esses dados? Porque é a única solução que eu vejo para que a gente possa efetivamente garantir, e aí eu estou falando só dessa dimensão, garantir que o ensino remoto aconteça, de que o aluno efetivamente esteja acessando. Porque fora disso, o que a gente está efetivamente fazendo é obrigar o professor a viver essa experiência, aonde ele não consegue viver ela em plenitude, porque ele não tem o contato com o aluno, então ele vive ela, né, por uma pura formalidade, e a gente não tem, em contrapartida, efetivamente o retorno desse aluno. Tem um debate que eu coloquei em março, por exemplo, a gente está caminhando para agosto, não se alterou esse quadro, né? Então tem toda uma preocupação de compra de materiais e recursos do grande capital, aonde o acesso é muito precarizado. A gente não fez efetivamente uma formação dos professores para possibilitar que ele possa acessar isso. A gente não garantiu aos professores o acesso a recursos, da mesma forma que tem que garantir os recursos tecnológicos de dados e de computadores para os alunos, você tem que garantir para os professores também. Então, o que a gente vive é um simulacro de aula remota. E aí, até quando que a gente vai levar isso? A resistência de muitos professores hoje ao ensino remoto se dá exatamente por essa condição. Eu não fiz um concurso para atuar com o ensino remoto, né? E eu não tenho esse aparato necessário. E se você pega, né, o professor, por exemplo, precarizado de algumas redes públicas, nos seus salários, no achatamento salarial, que é uma realidade da expansão da escola de massa, você não vai ter um professor que não vai ter condições efetivamente de qualificar essa sua prática, né? Essa sua experiência de ensino remoto. Então, eu acho que a gente tira dessa experiência efetivamente um devir que vai estar na disputa política do que a gente vai construir daqui para frente. 2021 é um ano do imponderável, né? Porque, efetivamente, por mais que os gestores digam diferente, o ensino remoto foi o maior fracasso nas redes públicas de ensino. Um fracasso da experiência que o professor está fazendo, porque é uma experiência precarizada, onde ele não tem o retorno, o apoio, e um fracasso porque simplesmente os alunos não acessam. Então, tem os interesses, né, os interesses do capital para que isso desse certo e ele pudesse transformar a política pública num espaço de ganho, né, de venda dos seus produtos. Então, existe essa expectativa e a gente tem uma experiência que não deu certo. Como é que a gente se organiza ano que vem para isso? Esse é um devir aí que a gente coloca para frente. Ok? Acho que eu fechei meus 15 minutos e é isso. Beleza, Marcelo? Marcel? Ótimo, Alessandra. Muito obrigado pela contribuição.
Agora a gente vai ouvir a professora Lucília Aguiar, tá? 5 minutinhos para ela. Lucília, seu microfone acho que está desligado, a gente não está te ouvindo. Olá, eu fui apresentada como professora da Rede Seja, né? Mas também sou professora do Colégio Estadual Compositor Luiz Carlos da Vila, né? E agradeço o convite e saúdo de maneira muito achando essa ideia bastante boa, né, da gente fazer esses encontros da nossa regional, né? O CEP está presente aí, mesmo à distância, e a gente fazer essa reflexão sobre o que a gente está vivendo. Bem, gente, eu começo com o seguinte: a gente não pode. A gente está vivendo uma situação muito delicada, né, no nosso país. A gente vive uma crise sanitária sem precedentes, né? A gente vive uma crise política, uma crise econômica e uma crise social desde o golpe de 2016, que a Alessandra fez menção, né? E se aprofunda com a eleição do atual governo federal, né? Então, a gente está numa situação bastante grave, em que coloca em risco, né, os direitos que foram garantidos na Constituição de 1988, né? E a gente está vivendo um processo, né? E essa perda de direitos, ela se materializa no aumento do desemprego, né? Se materializa no processo de precarização do trabalho e na ausência de futuro, né? Especialmente para os jovens, para os estudantes. Né? Então, ter isso como pano de fundo é necessário. E pensar também que o nosso estado, o Rio de Janeiro, é um estado que vem vivendo nos últimos anos, né? Pelo menos nos últimos 20 anos, está descendo ladeira abaixo, né? Então, a saúde, a educação no estado do Rio de Janeiro, né? Nós fomos as cobaias, o Rio de Janeiro foi o local em que se iniciou todo esse processo de perda de direitos, enfim. E hoje nós estamos vivendo na educação, né, essa questão da educação remota, que, como disse a Alessandra e disse muito bem, é uma grande farsa, né, é uma grande gambiarra pedagógica que a gente está vivendo, né, a gente está responsabilizando os nossos alunos por ter equipamentos, por ter internet, eles não têm, né? A gente exige desses alunos, quer dizer, esse processo, né, da educação remota, da atividade à distância, exige desses alunos uma organização emocional e uma autonomia de pensamento, uma autonomia cognitiva, que isso é construído num processo muito longo e não do dia para a noite, né? Desconsidera que esses jovens não têm acesso à internet, que a sua casa não tem condição dele sentar e estudar, né? Nem nós, professores, né? Aqui em casa a gente disputa espaços para estar fazendo as coisas. Então, assim, está sendo uma grande mentira tudo isso que a gente está vivendo, e isso está se mostrando, se revelando como um grande sofrimento, tanto para a categoria, que vem sendo precarizada há muito tempo, estamos há 6 anos sem nenhum reajuste, né? Enfim, e o que a gente vê hoje é o aprofundamento da precarização do trabalho docente, do trabalho dos profissionais da educação, e o que a gente vê hoje é um aprofundamento das desigualdades sociais, com essa ideia, né, com essa realidade de educação remota. Não quer dizer com isso que a gente é contra a tecnologia, muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário, a tecnologia serve muito para a gente, né? Como trabalhadores da educação. No entanto,
o que foi feito e da forma que foi feito, né? Tem uma amiga que sempre diz, isso caracteriza uma gambiarra pedagógica. Da noite para o dia, a gente teve que se virar. A gente não tem condições, né, concretas e reais de fazer um bom trabalho, e isso está pirando, né? Os profissionais da educação estão ficando doentes, né? Os estudantes, muitos deles não entram por estarem sem condições psíquicas. Tem pelo menos duas alunas de uma das escolas que eu trabalho que recorreram e pediram socorro, e os alunos estão efetivamente vendo que isso é uma grande farsa, né? Então, a gente está correndo o risco de perder os direitos e de perder a vida, porque o que importa para esse governo não é, né, a garantia da vida, mas sim a garantia de uma suposta educação que não está servindo para nada. E só gostaria de encerrar com uma coisinha, desculpa que eu passei do meu tempo, né? Como só reforçar o que a Alessandra falou, esse movimento todo feito pelas redes, né? Ele vai tentar garantir que o mercado se aproprie da educação pública. E é a educação pública, no ensino médio, a gente tem 87,4% de matrículas do ensino médio estão na rede pública. Então, a gente tem que garantir a educação como direito, né? E lutar, né? Acho que o CEP, nós, como categoria, temos que lutar contra a mercantilização da educação nesse momento e ter isso como pauta para 2021. Valeu, Lucília. Agora eu vou passar a palavra para o professor Rubens, que vai fazer a sua contribuição e sua fala aqui no debate. Olá, boa tarde. Sou o professor Rubens, né? Sou professor da Rede de História, da Rede Municipal, Rede Estadual de Ensino. Tenho percebido com muita preocupação, né, a introdução desse ensino remoto, né, nas redes, tanto estadual quanto municipal. Tenho percebido também, né, através de movimentações, né, que nós temos feito pela base do CEP. Nós construímos uma frente contra o ensino remoto desde maio, né, em atividade, já realizando 11 plenárias. E de lá para cá, o que a gente tem percebido, infelizmente, é que muitos professores têm acessado, né, principalmente no Estado, com a plataforma Google, né, tem entrado por receio de sofrer cortes salariais. Só que fica uma coisa muito preocupante, né? Eu fiz um levantamento aqui, uma pesquisa rápida. A gente sabe, através de uma pesquisa do IBGE em 2018, que 46 milhões de brasileiros não têm acesso à banda larga, né? Isso já é um problema. E outra questão que foi levantada pela pesquisa TIC Domiciliares, e também em 2018, ela fez uma pesquisa e levantou o seguinte dado: mais de 50% dos domicílios localizados nas zonas rurais não possuem acesso à internet. Então, por exemplo, na rede estadual, a gente tem escolas nas zonas rurais que estão no limbo, né? Porque o aluno não tem acesso à internet nenhuma, né? E aí ficam algumas questões que as pessoas ficam perguntando: pô, será que essa galera tem mente atrasada? Né? Será que eles têm tecnofobia? Eu, por exemplo, não tenho nenhum tipo de tecnofobia, até que eu estou aqui numa live, né, num bate-papo, numa conversa, ao vivo, usando tecnologia. Né? A tecnologia ela tem que ser apropriada, então, pela classe trabalhadora, né, que somos nós, os nossos alunos. Né? Então, você tem, né, uma acumulação de capital por parte de empresas, e isso é extremamente preocupante. Né? Você tem empresas como Google, Microsoft, Amazon, né? Existem outras que também trabalham com essa questão, que eles chamam de GAFAM, né? Existe
um grupo chamado Educação Vigiada, que eles fazem um levantamento sobre o uso de tecnologias. Aí eles usam um acrônico, né, chamado GAFAM. Google, Amazon, Facebook, né, tem o GAFAM, eu não vou lembrar dos outros agora. Mas, enfim, esses grupos empresariais, eles viram, né, na crise, né, da pandêmica que nós vivemos, nessa crise, né, absurda que nós vivemos, eles viram uma janela de oportunidade, na qual eles estão entrando com tudo, oferecendo seus programas, né, que já estavam prontos, né, como a professora Alessandra já tinha apontado antes, né, esses grupos empresariais, eles já estão com um olho grande em cima desse filão, né, que é o trabalho remoto, né, já existem inclusive universidades, né, adotando inteligência artificial para correção de exercícios, né? Então nós temos vários problemas, como a precarização do nosso trabalho, né? O fato de nós termos excluídos digitais, alunos que não têm acesso à tecnologia, né? Outro levantamento que foi feito, por exemplo, do IBGE, é de que apenas 30% dos acessos no Brasil à internet se dão por vias de banda larga. Então, você tem 70% das casas não tem banda larga. Então, o aluno ele vai entrar, né, pela rede móvel dele, pelo celular, que não é o aparelho, né, apropriado para se estudar, digamos assim, né? Ele vai usar as redes móveis dele para entrar numa plataforma privatista, né, que coleta dados. Isso é um dado extremamente importante para quem é professor da rede, tanto municipal quanto estadual, né? Você tem que ter uma preocupação muito grande quando você clica lá no aceito, né? Eles usam o teu e-mail, o e-mail dos alunos, né, das alunas, né, estão coletando dados para prospecção, para marketing, né? Aquelas propagandinhas que aparecem para a gente no Facebook, por exemplo, no Instagram, né? Aquelas propagandas são todas vinculadas à nossa conta, que nós utilizamos para poder entrar nessas plataformas, né? O tal do acesso crítico, ele deveria estar por trás disso, essa questão do boicote mesmo a essas plataformas e não aceitá-las, né? O Educação Vigiada, que é um grupo de professores, né, de pesquisadores do tema, que estão nessa já há um tempo fazendo esse levantamento, eles dizem que existem plataformas livres, né, que nós podemos utilizar, né, que não coletam dados nossos. E por que as secretarias de ensino, né, elas não adotam essas plataformas livres? Né? É algo muito perigoso, inclusive dentro das universidades, aceitando o Google, Microsoft, né, como plataformas para o trabalho remoto. Quem sabe que no momento que nós vivemos, né, no momento de pandemia que nós vivemos, né, esse trabalho, ele exclui, né, a classe trabalhadora, e você incluí-la dentro de um modelo tecnológico, né, você tem que resolver um grande problema que seria a exclusão social, que ela vem antes da exclusão digital. Né? Eu vou terminar por aqui, porque acabou meu tempo, mas a gente pode voltar a falar sobre isso. Valeu, Rubens. Dentro do tempo, agora a gente vai passar a palavra para Isabel Costa, que vai fazer também 5 minutos de fala aí de contribuição para o debate. Boa tarde a todas, a todos. É muito importante que a Regional 3 esteja inserida e, inclusive, vai realizar uma plenária pedagógica nesse processo de acúmulo e de sistematização de todos os debates pedagógicos vivenciados por nós nesse período da pandemia. E esses debates, ele revela que a pandemia ela só desnudou, ressaltou o grau secular de desigualdade e de exclusão do nosso país. Então, inclusive, esse debate no campo educacional, por boa parte dos governos, ele foi feito a partir desta realidade, né, de que como se a exclusão ela fosse um dado imutável na sociedade brasileira. E esse foi o primeiro elemento contra o qual nós lutamos, né? O CEP, desde o início da pandemia, os seus primeiros documentos datam do dia 23 de março,
levantava algumas questões que ainda são muito atuais. Em primeiro lugar, que cabe ao poder público responder e superar a situação da exclusão digital, problema de conectividade, condições materiais e tecnológicas. Essa pandemia ela revelou que essa política ela foi simplesmente abandonada há alguns anos, há décadas, pelo poder público. Então, toda a discussão relativa à inclusão digital da própria sociedade, ela pouco andou no nosso país. O pouco que nós tínhamos nas redes públicas, e eu digo isso da rede municipal do Rio de Janeiro, como, por exemplo, as salas de informática, aquele primeiro espaço de contato de muitos alunos com o mundo virtual, elas foram sucateadas, elas foram fechadas, elas viraram depósitos ou viraram salas de aula. Então, nós temos esse primeiro elemento, não é responsabilidade do professor e nem dos estudantes garantir o acesso tecnológico e digital ao mundo virtual. Esse é um elemento fundamental. Em segundo lugar, é que, por isso mesmo, e mesmo que essa exclusão digital ela fosse superada, nós temos elementos, neste momento da pandemia, que vão além, como foi colocado aqui, além da questão digital. Nós temos os fatores psicológicos, os fatores sociais. E, por isso, as atividades online realizadas nesse período da pandemia só poderiam ser atividades de caráter complementar e não obrigatório. E, infelizmente, essa foi uma disputa feita em relação à SEDUC, mas em relação também à Secretaria Municipal de Educação, e que volta agora, quando se fala, por exemplo, em aulas híbridas. E por que esse elemento ele é fundamental? Exatamente porque transformar as atividades remotas em aulas significa validar o ano letivo, significa o sistema de ensino dizer sim, a maioria dos alunos não terão acesso às aulas do ano de 2020. E, como um projeto, isso se tornar uma realidade dos anos seguintes. Então, mesmo em redes como do município do Rio de Janeiro, onde até o momento, e eu coloco até o momento porque já há uma indicação de que haverá uma regulamentação e a tentativa de validação dessas atividades substitutivas do calendário letivo, mas até mesmo na rede municipal, onde o único documento que era do Conselho Municipal de Educação não definia o caráter suplementar, portanto, substitutivo do calendário letivo no município do Rio, até mesmo nesse quadro, o que mais sobrou foram os assédios, a pressão para que professores se adequassem a uma realidade que tinha de tudo, menos adequada. Então, os exemplos que foram colocados aqui é a realidade vivida na rede estadual, na rede municipal. Portanto, para concluir essa minha fala inicial, eu peguei apenas alguns temas que foram apresentados pela equipe, que organizou muito bem essa live. Em primeiro lugar, é esse aspecto. Eu acho que, nesse sentido, Pedro II nos deu... tem algum barulho aí. O Pedro II nos deu uma orientação muito interessante. O que estamos fazendo é a manutenção de vínculos. Nós não estamos substituindo o calendário letivo presencial por atividades online que não abarcam sequer a metade dos alunos das redes públicas do Rio de Janeiro. Em segundo lugar, no que diz respeito à educação infantil, é mais absurdo ainda, porque os eixos da educação infantil, para concluir, passam pela questão das interações e das brincadeiras. E não é possível que isso seja realizado através de atividades virtuais, gravação de vídeos, para interagir diretamente com as crianças, além de todos os problemas no campo da medicina que isso nos coloca. Então, nós estamos numa disputa que se reacende e que vai nos fazer ter a capacidade de dialogar profundamente com a nossa categoria e com a nossa comunidade escolar. E estamos num bom caminho, iniciando esse debate numa live tão importante como essa.
Valeu, Isabel, pela contribuição. Eu acho que todas as falas trouxeram aí elementos para a gente pensar esse ensino híbrido, né? Atividades remotas de forma geral. Toda a ação também, né, que o sindicato tem feito para barrar a obrigatoriedade e o assédio que tem tido das direções, das CREs, né, da SEDUC, para forçar os professores a aderir a essas plataformas, a esse método de ensino, sem antes ter feito nenhuma preparação sobre como seria implementada uma EAD no município ou no estado do Rio de Janeiro, sem fazer as considerações das diferenças que a gente tem em cada segmento, né, como a Isabela estava falando agora há pouco, da educação infantil, do ensino fundamental, do que é o ensino médio, né, e de como lidar com essas diferenças da modalidade de ensino. E uma coisa que a Alessandra colocou na fala dela, em relação ao fracasso da política, e que a gente fica se perguntando, né, se esse fracasso ele também já não é um pouco planejado, né, visto que o fracasso da educação tem sido a política dos governos há muitos anos, né, e quando a gente vê essa proposta para as atividades remotas, a desigualdade que se escancara, que reflete a desigualdade do nosso país, né, da desigualdade de acesso, mostra que para eles pouco importa se os alunos estão aprendendo, se estão participando do ensino, se há uma interação ou se há mesmo algum tipo de qualidade nesse conteúdo, né? Parece que é apenas para fingir que estamos fazendo esse ensino sem ter sequer um feedback, né? Sem ter ninguém atrás dessa tela que esteja retornando com atividades, com perguntas, com interação e com dúvidas. Mas eu queria, só nesse pouquinho tempo de fala que eu tenho, trazer uma reflexão sobre o futuro, né? No pós-pandemia, como as escolas vão lidar com a tecnologia? Porque esse é um debate que está colocado para nós, professores, que vivemos no século XXI, principalmente depois da pandemia. Nós temos escolas que ainda parecem estar no século XX, né? Escolas que sequer têm um data show para fazer uma demonstração de imagens, quanto mais uma conexão à internet. Se os nossos alunos em suas casas têm dificuldade de acesso, nossa escola, a escola pública, ela não tem nenhum tipo de preparação e estrutura para atender essas novas ferramentas e inserir a tecnologia na educação, né? E também pensar para o futuro, né? Para o que vai ser desse ano letivo, né? Do que os governos querem fazer com ele, do que nós, professores, né? Das escolas, profissionais de educação, vamos debater e fazer com esse ano letivo. A gente tem que pensar que também existem mecanismos públicos, plataformas públicas, né? O CEDERJ é um bom exemplo disso. Na rede municipal, a gente também tem plataformas públicas que poderiam estar sendo utilizadas, mas que, por interesses econômicos, elas não são utilizadas com contratos bilionários que a gente sequer tem acesso de como são feitos, né? E, por último mesmo, antes de passar para o vídeo, a gente precisa também pensar como é que é essa nova relação de trabalho do professor, né? A gente também não tem acesso pleno à tecnologia, vários têm dificuldades de, inclusive, né, ter ferramentas para fazer esses materiais, e essa não foi uma forma de educar que nós fomos ensinados nas nossas graduações, que nós tivemos experiências anteriores, e muitos professores não se sentem à vontade com essa atividade remota, né? Às vezes também não tem conhecimento para produzir esse material, e nossa profissão não pode mudar drasticamente assim, sem que a gente pense e reflita os impactos que isso tem, né, nessa profissão. O aumento do controle, por exemplo, em tempo de escola sem partido, em que a gente está dando aula e que os pais em casa acompanham essa aula, que essa aula fica gravada na internet e que depois podem, inclusive, querer discutir o conteúdo do que nós estamos ensinando, né? Então, são reflexões que a gente precisa ter nesse momento que o ensino remoto chega com força aí nas redes municipais e estadual do Rio de Janeiro. Agora eu queria mostrar para vocês o vídeo com a pergunta da comunidade escolar, né? A gente colheu alguns vídeos de contribuição aí para esse debate.
o som não está saindo. O som do vídeo não está funcionando, Flávio. Aqui ainda está sem som para mim. A gente está tendo alguns probleminhas na passagem do vídeo. Então, eu vou agora passar para a leitura das perguntas que fizeram no chat do Facebook e passar depois para os nossos convidados responderem as perguntas, enquanto a gente tenta resolver o problema do vídeo. Tá ok? A primeira pergunta que eu anotei foi do Gerivaldo Oliveira, que pergunta se tem como fazer uma relação com as escolas charter dos Estados Unidos. A segunda pergunta que eu anotei foi da Silvia Faria, a respeito da atividade remota, que é uma grande farsa devido à desigualdade social e outros inúmeros fatores que estão colocados. Como o sindicato avalia a obrigação da EAD no estado do Rio de Janeiro? Como ficarão os professores que não acessam por discordarem veementemente desse modelo privatista que não garante a aprendizagem? Passar aí para a próxima pergunta, do Bruno Bentolila, que quis saber a quem interessa as aulas remotas? Quem está lucrando com elas? O próximo a perguntar aqui foi o Guilherme Moreira, que diz: o não acesso e a exclusão é um fracasso ou um projeto? E a última pergunta desse bloco, da Gisele Santos, a respeito do ensino híbrido proposto pelos governos, além de avançar os ganhos do empresariado na educação, acentua ainda mais a precarização do trabalho docente. Gostaria que a mesa fizesse comentários sobre isso, pois este é o perfil indicado para o retorno proposto por esses governos genocidas. E agora eu vou passar aí para a mesa fazer as respostas às perguntas, e eu vou inverter a ordem de resposta, pode ser? Começando aí pela Isabel, 4 minutos para fazer a resposta? Pode ser. Eu vou me concentrar, então, já que são 4 minutos, na primeira, sobre a obrigação do EAD, a posição do CEP, e a questão do ensino híbrido, né? Que aí, no caso, não é a posição do sindicato, que ainda não está começando a fazer essa discussão e ter uma posição agora, mas o que eu penso? Bem, no que diz respeito à EAD, né? E aí não vou usar esse termo, mas, inclusive, as atividades remotas, ao projeto que foi apresentado pela SEDUC, quanto pela Secretaria Municipal de Educação, em todos os nossos documentos, nós apresentamos a nossa contrariedade, nós fomos e somos contrários ao modelo implementado pelas secretarias de ensino, exatamente por todas as questões colocadas aqui, da exclusão digital, social, há nenhuma garantia do Estado e do município em relação aos meios necessários para que essas atividades fossem realizadas. Em segundo lugar, porque nós consideramos que na educação básica, o meio fundamental, e por isso fomos contra as reformas do Temer, de aula é através do contato presencial. E, portanto, fomos contrários às aulas remotas, mas não fomos contrários às atividades de manutenção de vínculo. Para nós, era importante que, nesse período da pandemia, as manutenções de vínculo, como bem chama o Pedro II, elas se realizassem dentro do limite, que é o limite da exclusão digital.
mas por ser atividades de manutenção de vínculo, por isso mesmo elas não poderiam ser obrigatórias e nem poderiam substituir o calendário presencial, né? Aquilo que se chama de atividade suplementar. Por isso a gente defendia o caráter complementar e não substitutivo, mas como um elemento importante, ainda mais depois de quase 5 meses, da gente manter os vínculos dentro de todos os limites com os nossos alunos. E, portanto, todos os casos que começam a chegar com força vindo da rede estadual, mas alguns também do município, a gente vem caminhando e lutando para a sua reversão. No caso do ensino híbrido, eu acho muito importante a gente acompanhar a discussão da rede privada, onde o quadro de precarização, de superexploração do trabalho já é uma realidade. E, portanto, eu considero que num retorno, veja bem, mesmo que a pandemia tenha despencado, nós não vamos voltar, não devemos voltar com o quantitativo de alunos que nós temos. Deverá, mesmo assim, ser um número reduzido. E nesse quadro, eu acredito que devamos ter atividades híbridas e não aula híbrida. Em que sentido? Para mim, a aula ela é presencial e ela pode ser complementada nos dias que os alunos estarão em casa com atividades que podem ser online, que podem ser impressas, mas elas não serão aula. Aula, em primeiro lugar, na rede pública, é uma realidade totalmente desconexa, não existe condição para isso. E mesmo que houvesse, a aula significa colocar fora do direito, a esse direito básico que é a aula, uma série de alunos e decretar o controle, a superexploração e a precarização do docente. Então, nós devemos começar a fazer esse debate, né? E não naturalizar que vai ter que ser mesmo, vamos ter que ser filmados e dar aula online. Há outras alternativas. E, para finalizar, acho que já devo ter chegado aos meus 4 minutos, é muito importante que a gente ofereça alternativas para manter o diálogo aberto com a comunidade escolar. E algumas delas aqui foram apresentadas. Nós temos, sim, como sair das mãos do grande empresariado que quer abocanhar a educação pública. Nós temos plataformas públicas, nós temos que cobrar do governo a inclusão digital desses alunos, porque não é projeto deles. Valeu, Isabel. Dentro do tempo, agora a gente vai passar a palavra para o professor Rubens. Também aí 4 minutos para fazer suas considerações a respeito das perguntas. Então, eu cheguei a anotar algumas, como o sindicato avalia o uso do ensino remoto, né? Bem, eu tenho uma visão crítica, por exemplo, com relação a essa greve, né? É uma greve parcial, em que se aceita o tal do atendimento remoto, né? Nós sabemos que uma minoria de alunos tem acesso, né? Através da Frente contra o Ensino Remoto, nós temos feito levantamentos, denúncias, né? Acredito que o CEP também esteja fazendo isso, de acesso zero. Professor que entra na plataforma lá, Google Classroom, e não tem nenhum aluno presente, né? A preocupação do alunado, das famílias, é com a questão da segurança alimentar, com a saúde mental, né? Um levantamento que eu fiz também aqui é de que cerca de 40%, deixa eu ver aqui, 40% de denúncias, teve um aumento de 40% de denúncias com relação à violência doméstica. Tá? Nesse momento de pandemia, de isolamento social, muitas crianças, adolescentes estão sofrendo violência doméstica em casa. Como é que uma criança dessa vai se preocupar em estudar? Que tipo de atendimento a gente pode fazer? Né? Eu, por exemplo, no estado, eu tenho conversado com alunos via WhatsApp, porque é de praxe na minha escola, do estado, criarem grupos de WhatsApp sempre no início do bimestre ou do semestre, quando é EJA e NEJA, que eu também sou professor de jovens e adultos. E, através desses grupos, eu tenho percebido que os alunos estão preocupados com cesta básica, que é certíssimo, eles não estão errados nisso, né?
preocupação com a questão da saúde deles, mental, que não está conseguindo dar conta, porque um monte de professor mandando atividade, cobrando, tá? Cobrando avaliações. Inclusive, tem uma CI recente agora do Estado que está cobrando fechamento de avaliação, fechamento de ciclo, né? Que seria o primeiro e segundo bimestre. Como é que a gente vai avaliar esses alunos? Então, eu defendo, né, a frente contra o ensino remoto, ela defende, desde o início, a suspensão do ano letivo. Suspender o ano letivo para se rediscutir o calendário. Desvincular o ano letivo do ano civil. E discutir. A gente não foi chamado para discutir. Nós entubamos essa porcaria de Google Classroom, entubamos o Microsoft Teams, né, no município, e nos outros municípios também estão adotando diversos tipos de plataforma. Nós temos todos pela educação, né, temos vários aplicativos desses aí. A Fundação Lehman, por exemplo, ela pega esses... o cara cria um aplicativo educacional, que é aplicado em 2, 3 escolas. Aí a Fundação Lehman vê aquilo ali, pô, essa galera aí tem potencial. Aí vai, traz eles, investe, né, é o que eles chamam de... agora eu não lembro como é que eles dão o nome. Eles colocam essas pessoas dentro da Fundação Lehman, injetam dinheiro nele, fazem expandir, né, o hall desse cara de acesso em escolas, e depois compra uma parte das ações, coloca ação para vender em algum lugar, compra, né, e depois joga cospe de fora. Agora você se vira sozinho, mas eu tenho uma ação dessa pequena empresa que eu incentivei a construção dela, né? Nós temos plataformas públicas, né, como já foi citado aí o próprio CEDERJ, mas temos também aplicativos livres, né, que você pode utilizar sem um controle absoluto sobre o teu processo de ensino-aprendizagem, né? Então, o atendimento que nós fazemos é para quem? É para meia dúzia de alunos. E aqueles alunos de turmas de 40, um que acessa, 3, 5 que acessam, né? O que vai acontecer com aqueles outros 35, os outros 39 que ficaram fora daquelas aulas? Que atendimento nós estamos dando para eles? É nenhum. É nenhum. Então, por isso que eu acho que é extremamente importante a gente se preocupar em construir dentro das escolas comitês de apoio mútuo, de solidariedade, fascista, né? Que a gente faça campanhas nas escolas, arrecadação de cestas básicas, né? Aqui em Niterói, a gente está fazendo um trabalho com professores da UF, que estão fazendo atendimento remoto para alunos e professores. Também tem muitos professores sofrendo com questões de ansiedade, depressão, né? Enfim. Então, eu não consegui responder outras perguntas, mas é isso, galera. Tem muita informação e acho que daria 2 horas de live aí. Valeu, Rubens. Daqui a pouco a gente vai ter mais um tempinho para você continuar as respostas. Agora eu vou passar a palavra para a Lucília Guiar, que também vai ter 4 minutos aí para responder as questões. Lucília, eu não te ouço. Tem que ligar o microfone. Eu sempre esqueço. Pegando um pouco a provocação que o Marcel fez, pensar pós-pandemia, primeira coisa que a educação, as escolas só podem voltar com a vacina, né? Não faz sentido, é um ato genocida que quem é cidadão e pensa uma sociedade decente não assumiria a volta das escolas antes disso, né? Então, voltaríamos só a partir do momento da descoberta de uma vacina e que chegasse ao Brasil e que a gente pudesse fazer uso e fosse garantido. E como lidar com esse retorno, né? A gente não pode lidar de uma maneira irresponsável e inconsequente, né? Muita gente morrendo, pessoas que a gente conhece, pessoas da família dos alunos, então não é um retorno de férias, né? A gente vai ter que rever todo o processo pedagógico, repensar essa coisa do conteúdo e como é que a gente vai tratar daí para frente, mas isso ainda está distante. Então, por enquanto, que a gente tem essa realidade que é bastante excludente, bastante desrespeitosa com a maioria dos nossos alunos, né? E que está colocando em risco mesmo, como disse o professor Rubens, a saúde
mental também de professores, alunos e profissionais da educação, né? Então, quando a gente pensa, teve uma pergunta que foi: o não acesso é um fracasso ou um projeto, né? Se a gente pensar, como dizia o Darcy Ribeiro, né? A crise da educação não é uma crise, é um projeto pensado, né? No estado do Rio de Janeiro, no geral no Brasil, mas no estado do Rio de Janeiro a gente vem sofrendo muito, por muito tempo, né? Com esse projeto de crise, tanto na educação quanto na saúde. Então, eu acho que nós, profissionais do CEP, os dirigentes do CEP, profissionais do CEP, profissionais da educação, os dirigentes do CEP têm uma responsabilidade muito grande em relação a discutir com a nossa base, com os nossos companheiros, com os professores. A nossa categoria é uma categoria que está muito destroçada, está muito precarizada e vem se aprofundando a precarização, e pode se aprofundar ainda mais no pós-pandemia, com com essa coisa do ensino remoto, com a uberização da nossa atividade profissional, com a precarização do nosso trabalho. Então, assim, o CEP hoje ele tem um desafio muito grande, que é construir de uma maneira consequente, cuidadosa e delicada um diálogo com essa base, né? Porque o que a gente vê, eu que estou na escola, em 2 escolas, assim, são coisas muito complicadas de lidar, né? E a escola reflete o que é a sociedade, então é com essa base que a gente tem que lidar. Então, tem que ter muito cuidado e muita firmeza e muita unidade para fazer o debate com a base e trazer a base para dentro do CEP. Eu acho que esse é um desafio grande que a gente que o CEP tem que assumir, né? Com relação... Bom, a quem interessa as aulas remotas, né? Acho que a gente falou no início um pouco sobre isso. Na verdade, o que a gente tem é o Estado brasileiro e o governo do Rio de Janeiro entregando, né, os nossos bens, os nossos direitos, né, para o mercado. A gente está num governo ultra neoliberal, então eu acho que cabe, né, ao movimento sindical, cabe aos movimentos sociais, cabe à sociedade civil organizada, né, repensar meios e formas de fazer frente a um projeto do governo federal que é neofascista e de um governo estadual que tem como objetivo a privatização, né, da água, da educação, da saúde, né, a privatização de tudo e a retirada de todo e qualquer direito do trabalhador e da trabalhadora brasileiros. Nem sei se eu respondi tudo, gente, mas... Maria, Lucília, se ficou alguma coisa, vamos ver se a Alessandra consegue também responder. Agora ela também tem 4 minutos para tratar das questões levantadas. Alessandra, a gente não está te ouvindo. Tem que ligar o áudio. Oi. A questão das escolas charter que foi colocada, e esse é um tema que a gente ficou quente no debate do Fundeb, porque quando o Novo colocou sua resistência, não sei se vocês acompanharam a votação do Fundeb no Congresso, era exatamente nessa perspectiva, que são os vouchers, né, que é essa estrutura de escola, é uma escola pública que a gestão é privada. Então, seria um pouco do que algumas câmaras municipais e assembleias já estão tentando fazer, dentro da ideia de que a família escolheria a escola, e aí o Estado pagaria. Isso é uma questão muito séria, ela já vem sendo apontada dentro do debate que o Freitas faz sobre a privatização, sobre a responsabilização. Ele é um caminho dessa privatização.
E é bem na esteira da ideia de responsabilização, porque aquela falsa ideia que a escola pública não tem qualidade, então eu vou para uma escola privada de qualidade. Então, e o professor tem a opção de escolher aonde ele vai, perdão, a família onde vai colocar o seu aluno. Isso é uma questão séria, eu não acho que assim, agora ela é uma ameaça, até porque a gente está vivendo um momento de inflexão, mas ela está colocada aí na ordem, né? Foi uma pergunta de um professor, então eu acho que o Gerivaldo, ela é colocada aí na ordem como uma possibilidade, né? Talvez não a estrutura da escola, né? Mas a escola privada receber recursos públicos via a questão do voucher, que vai ser um pouco o mecanismo hoje já colocado. Então, a gente tem que estar muito atento a isso. E é muito interessante, né? Porque a gente não pode, da mesma forma, dizer que toda escola pública é igual e não tem qualidade, ou toda escola privada, isso é tudo muito relativo. A quantidade de escolas privadas, onde os professores são extremamente precarizados, explorados, né? E que são escolas de massa, extremamente lotadas, às vezes mais lotadas que a escola pública. A gente tem isso, escola privada com 40, 50 alunos dentro de uma sala de aula. Então, o debate não pode ser tão maniqueísta como dessa forma, né? Mas o que ele tem como horizonte exatamente é sangrar o fundo público, né? E romper com o princípio da Constituição de 88, garantido que verba pública para a escola pública. Mas a gente tem visto, né, o que eu chamo de privatização por dentro, né? Aqueles contratos, por exemplo, na época da gestão do Eduardo Paes, contratos milionários com capital privado e que jorrou esse dinheiro. Então, esses mecanismos estão aí colocados. Eu queria finalizar com uma questão, e até pegar uma fala que o Rubens está apontando, né, de que parece assim, no meio desse caos, que é público e notório, que a educação remota, a aula remota não deu certo, as redes públicas virem com a questão da avaliação, né? Porque aí alguém fala assim, então, o que a gente faz agora? Por que isso? Né? É tão perverso esse debate da avaliação agora, porque, na verdade, ele quer encobrir aquilo que não é possível ser encoberto, porque todo mundo está vendo. Porque o justo e o honesto seria aprovar todo mundo, não é? Cancelar o semestre, a gente desvincular do ano civil, como, né, alguns autores, o Rubens também trouxe, e a gente pensar e reorganizar o calendário em perspectiva, né, de uma vacina, de uma situação mais tranquila a partir de 2021. Só que o governo não. Sabe por que ele não pode fazer isso? E por que ele aposta nessa avaliação, que também é um grande engodo? Porque é um grande engodo, é para não assumir que não deu certo. É não assumir que tudo que foi pago para a plataforma Google, para os contratos com a TV Band, tudo que foi gasto, efetivamente não deu em nada, não garantiu nada, certo? Porque a gente poderia ter mantido o vínculo, que era uma coisa importante, por plataformas públicas, por outros mecanismos que não tivessem efetivamente jorrado recursos públicos, recursos esses que poderiam ser usados, por exemplo, para dar reajuste ao salário dos professores do Estado, que está congelado há anos, não é? E a gente agora suspendia o calendário e reavaliava. Mas ele precisa justificar o tal ensino remoto que ele estruturou. Então, para isso, ele faz essa avaliação que é tão falaciosa como o ensino remoto. Então, agora eu vou forjar para alunos 3 ou 4 que não frequentaram alguma nota e vou aprovar ele automaticamente. Então, assim, é muito perverso, né? E muito desrespeitoso, tanto com os professores, como os alunos e com o erário público, porque foi um dinheiro efetivamente jogado fora se a gente for passar o processo de ensino e aprendizagem. Acho que eu extrapolei meus 4 minutos, né, Marcelo? Eu vi. Passou só um pouquinho e a gente agora vai tentar de novo colocar o vídeo, ver se agora funciona o som. Né? A gente teve um probleminha técnico, mas agora eu acho que resolveu. Vamos lá. Eu ainda não consigo escutar o vídeo, o som. O som não está saindo mesmo do vídeo, infelizmente.
A gente preparou aí, a gente colheu alguns depoimentos, né, da comunidade escolar que a gente queria trazer aqui no vídeo. A gente conseguiu fazer isso na primeira live, foi bem legal, mas acho que tem algum problema na edição, a gente está sem som. Não sei se é na reprodução também. Aí a gente pensou em abrir para mais ler algumas outras perguntas que foram feitas no chat do Facebook. Vamos lá. Infelizmente, o CEP tem contemporaneizado com as secretarias de educação e tem adotado uma postura passiva do vamos ver. Não tem se posicionado firme contra o ensino remoto. O ensino remoto está sendo implementado como farsa e nosso sindicato tem deixado a desejar sem denunciar de maneira ampla essa mentira implementada. Esse foi um comentário, né? Não foi uma pergunta do Matheus Mendes. Passar aí para o próximo. A próxima pergunta que foi feita pela Elizabeth Dornelas quando o professor não concordar em dar aulas remotas, o que acontece? Boa pergunta, Elizabeth. A gente tem se perguntado muito nisso no CEP, corrido bastante atrás em relação a essa obrigatoriedade, né? Viviane Lavandeira. Por que o CEP não se coloca contra as atividades remotas? Todo debate levantado leva a esse caminho. Próxima pergunta. Da Rosângela Costa, eu desde o começo decidi não aceitar essa forma excludente de nós voltarmos como marionetes no nosso futuro, sem saber se é isso que queremos. E a última agora, né? Falta mais uma. Marcela Albani, é bizarro mesmo pensar que há grupos faturando com tudo isso. Vamos voltar agora para a rodada dos convidados, fazerem suas considerações a respeito da pergunta. Vocês preferem manter a ordem inicial ou a gente inverte de novo? A gente pode manter a ordem, então? Primeiro, passar para a Alessandra Nicodemos? Pode ser? Então, vamos lá. Eu acho que as três perguntas giram em torno de uma questão de que a rede pública, os professores públicos, né, na universidade também, nós fomos colocados nesse ensino remoto sem nenhuma regularização. Ou seja, não existe uma regulamentação, a não ser o documento do Conselho Nacional de Educação, mas ele tem limites, não é? Então, por exemplo, a gente não sabe, um professor da rede privada está com processo contra uma escola daqui a 1 ano por direitos trabalhistas, não é? Porque foi exposto. Então, existe, né? E aí qual é a minha fala? Porque uma pergunta de uma professora foi, né, o que a gente faz agora? Então, na verdade, a sensação que eu tenho é que a gente está no momento de transição desse processo. A gente não tem isso ainda estabilizado, tanto nas redes públicas,
como na rede privada. O que eu digo que não ter como estável. Por exemplo, os professores ganham falta porque não estão fazendo ensino remoto. Isso pode ser questionado na justiça trabalhista, porque se eu não tenho computador, por que eu vou ganhar falta? Né? A gente sabe que no ensino privado isso se dá de outra forma. Então, é muito importante a gente entender que esse momento e essas pressões que os professores estão vivendo e que a gente vive como docentes, elas estão ainda instáveis. Né? É necessário que a gente possa estar caminhando nesse processo. Por exemplo, a contratação dos professores para o ano que vem. Pode ser que na contratação dos professores privados do ano que vem, ou dos contratos da rede pública, já esteja inserido a questão da educação remota, como um elemento contratual. Né? Agora, os professores que já estão contratados, professores com 10, 20, 30 anos, como vai ser essa regulamentação? Não é simples de ser só uma questão impositiva, porque ela abre muitas brechas para questionamentos, inclusive das redes municipais, das redes públicas, porque eu não fui contratada, eu não sou obrigada a ter um computador, eu não sou obrigada a isso. Se o Estado não vai, a rede pública não vai disponibilizar esse recurso, ela está me impedindo que eu exerça a função que ela está me exigindo. Então, a gente tem muitas brechas aí para essa disputa. É muito importante o papel do sindicato nesse momento, porque é o sindicato, efetivamente, que vai poder estar garantido e estar apoiando essa questão. A gente ainda não teve, por exemplo, relato de descontos, nenhuma rede ousou fazer isso, porque fazer isso é abrir uma brecha ilegal muito grande, porque nós fizemos concurso para um tipo de exercício profissional que não é esse exercício da educação remota ou da educação à distância. No pior dos cenários, se a vacina não acontece, se a gente fica impossibilitado de um retorno para o ano que vem, isso vai precisar ser regulamentado, e não pode ser dessa forma assodada que foi feito, muito mais preocupado em comprar pacote do capital educacional do que efetivamente viabilizar para professores e alunos as condições de fazerem isso. Então, essa pergunta, até mesmo a questão do ensino híbrido, essa questão do que a gente vai acontecer daqui para frente, eu acho que é uma disputa e uma acomodação que a gente ainda está no processo como sujeitos mergulhados que a gente está. Ok? Ótimo, agora a gente vai passar para a Lucília fazer seus comentários a respeito das perguntas. Então, eu recebi hoje um artigo pelo WhatsApp, né, da BBC News Brasil. O título é Coronavírus. Alunos da rede pública planejam reprovar de propósito para aprender de verdade em 2001. Então, os estudantes, e aqui tem várias entrevistas com estudantes do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, do Ceará, se eu não me engano, e de outros estados, né? E eles dizendo que foi uma opção não assumir essas atividades remotas e isso tudo, né? Então, quando a gente pensa no que fazer, por exemplo, numa das minhas escolas, eu trabalho num SEJA, né, que já existe uma plataforma que é ensino semipresencial, e trabalho, né, no Colégio Luiz Carlos da Vila, que é ensino regular, ensino médio. Não tenho alunos pouquíssimos alunos nas duas escolas. E muitos me disseram textualmente isso, que eu tenho contato pelo WhatsApp, eles falaram, não, eu escolho não participar. E nós, no Colégio Compositor Luiz Carlos da Vila, fizemos isso. Um grupo de professores, escrevemos uma carta, entregamos ao CEP, entregamos à direção da escola e entregamos à comunidade de Manguinhos, que é onde fica a escola. Tivemos apoio da comunidade, tivemos apoio do CEP, no entanto, fomos bastante pressionados pela direção da escola. E aí, para vocês terem uma ideia, no mês de maio, mês de abril, né, que eu receberia em maio, eu tive 8 faltas, eu e outros
colegas, né? Éramos um grupo de 12 e fomos obrigados, convencidos a entrar na plataforma, né? Foi um processo bastante desgastante, o CEP nos acompanhou, esse dinheiro voltou para a nossa conta, eles não tiveram como justificar, né? Um pouco em cima disso que a Alessandra falou agora, né? Ainda não existe uma regulação, né, dessa situação toda, mas, enfim, o fato é que um grupo de professores de uma escola que tem um grupo de em torno de 80 a 100 professores, 12 se recusaram a entrar, e a gente sofreu por isso, né? A gente se viu obrigado, assim, de uma maneira bastante ruim, a acessar essa plataforma e tal, com todas as críticas que a gente faz, com todas as críticas que a gente faz, inclusive com os alunos, né, tentando escutá-los, debater. Eu, por exemplo, eu entro nesse Google Classroom e o que eu faço com as minhas turmas de terceiro ano com aqueles que aparecem, que de 2 turmas são 8, 9, discutir o que está acontecendo. Eu sou professora de sociologia, vamos pensar quais são os impactos, né, de tudo isso que a gente está vivendo na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar, nos vários espaços de convivência que a gente tem. Então, a categoria está sendo muito assediada, isso está sendo muito complicado, por isso que eu acho que o CEP tem uma tarefa bastante grande, um desafio bastante grande aí para conseguir reunir essa categoria tão contraditória, tão difícil, né? E trazer para a gente pensar o que a gente tem vivido no ano de 2020 e projetar, se for possível, o ano de 2021, né? A quem interessa, né, as aulas remotas, as atividades remotas, né? É isso, é o grande capital que o nosso estado, o nosso município entregou, né, para essas plataformas aí. É isso. Valeu, Lucília. Agora eu vou chamar o Rubens para fazer os seus comentários a respeito das perguntas que fizeram no Facebook. Eu estava observando aí alguns comentários que foram mandados, né? Uma pergunta que fizeram sobre quem não concordar em dar aula remota, o que acontece? A gente tem observado, através da Frente contra o Ensino Remoto, que alguns professores foram ameaçados de corte salarial por não acessar. Mesmo entregando aquele documento que o CEP produziu, né, uma declaração de que não tem tecnologia, inclusive, né, tem pessoas alegando que se recusam a utilizar as plataformas, né, no caso do estado do Google Classroom, né, que se recusa a entrar nessa plataforma. Eu deixei isso bem claro para a minha direção, né? Eu tenho conversado com meus alunos, né, pelo WhatsApp, e aí já veio a coordenadora perguntar para mim se aquilo que eu faço é militância política, né, ou se aquilo que eu faço é aula. Eu deixei no vazio, não respondi, né? Mas com relação ao que acontece, as pessoas estão sendo ameaçadas. Então, eu acho que o CEP tem que buscar esses professores, ajudá-los, né? E aqueles que se recusam a entrar na plataforma, que é o meu caso, que eu não entrei até o momento, nem na Microsoft Teams, nem na Google Classroom, né? Eu aconselho a vocês a buscar contatos por e-mail com os alunos, buscar os e-mails, a direção tem que fornecer isso, ou para quem não se sentir invadido, né, em sua privacidade, pegar números de telefone, criar grupos de WhatsApp com eles, sabe, para tentar conversar, porque a rede social, né, os planos de internet, mesmo que o cara tenha rede de dados apenas, é uma forma mínima de você estar ali com ele e ele não vai ter prejuízo dos dados, né? Como eu apontei antes, apenas 30% das casas brasileiras têm internet banda larga, né?
Então você não consome os dados dele entrando na porcaria da plataforma Google Classroom, que é assim que a gente tem que chamar. Tem que ter um boicote geral, e o CEP precisa se posicionar com relação a isso. Né? O fato de ter feito uma greve pela vida, né? Greve pela vida de quem? Porque as escolas estão abrindo, no estado já abriram, no município já estão abertas também. Né? No município, inclusive, eu vi um áudio hoje horroroso do prefeito dizendo que segunda-feira as pessoas estão retornando também. Né? Então, greve parcial, você vai fazer uma greve apenas presencial, né? Você vai ficar em sua casinha, mandando um trabalhinho pela internet, enquanto o cara se fode lá na escola. Desculpa o palavrão, mas eu não consigo falar sem falar palavrão. Tá? Mas a pessoa vai ficar em casa, e isso é muito cômodo. Tem que ser greve total, parar inclusive atividade remota. Ser greve é greve. Toda greve tem prejuízo. Né? Ameaças de corte por exemplo, quem tem GLP ou que tem dupla no município do Rio, né? Vai ter perdas? Vai. Né? Mas é uma luta. A gente tem que lutar e tem que se opor frontalmente ao uso de plataformas privadas. Esse modelo de privatização do ensino, ele está vindo com tudo. E eles não vão recuar. Tá? Aceitar, por exemplo, o ensino híbrido, que foi uma das perguntas que vieram anteriormente, eu não tinha respondido. O ensino híbrido é isso. Você vai aceitar ali, não, vou fazer ali um atendimento para quem consegue acessar a internet, e a outra metade vai para a escola. O processo de ensino-aprendizagem está totalmente ferrado nisso. O contato com o outro, os alunos se ajudando dentro de sala de aula, um ajudando o outro a fazer uma atividade, né, a trazer dúvidas, a própria conversa, a própria bagunça, ela faz parte do processo pedagógico. E isso está sendo perdido. A gente não tem condições de manter, né, uma situação dessa, de aceitar um atendimento mínimo que seja, né, enquanto a grande maioria está passando fome, está com problemas de depressão. Né? É extremamente importante a gente entender que a gente está perdendo autonomia também ao entrar na plataforma, porque o diretor, o coordenador, ele está vendo a sua atividade. No grupo de WhatsApp da minha escola que eu participo, os diretores estão lá. Mas eu tô nem aí, eu falo que eu tenho que falar mesmo com eles, entendeu? Eu converso com eles sobre N assuntos, menos atividades, né? Eu não estou dando nenhuma atividade nova e nem quero avaliá-los, me recuso a avaliar esses alunos, né? E como eu disse antes, eu acho que o importante é a gente lutar pela suspensão do ano letivo, né? E pelo replanejamento, pela rediscutir isso. A gente não foi consultado em nenhum momento, eles implementaram as plataformas, aceite aí e acabou. O sindicato, infelizmente, ele aceitou isso, de cabeça baixa. A gente sabendo que existem plataformas públicas que Eu acho que houve algum problema na conexão do Rubens, que a fala dele foi interrompida. Rubens, você me ouve? Eu acho que a gente não consegue te ouvir. Eu vou passar a palavra para a Isabel, que é a próxima a fazer as considerações a respeito das perguntas, da segunda rodada de perguntas que tivemos no Facebook, ok? Eu mudei até aqui de espaço porque eu achei que fosse a minha internet que tivesse caído. Bem, em primeiro lugar, muita confusão na categoria e nessa nossa sociedade descartável, aquilo que a gente faz e defende muitas vezes se perdem quando determinadas pseudo-verdades são repetidas sem... Por favor, apaga para mim. Sem fim. E eu vou comentar, na verdade, os comentários, né? Não são perguntas. Em primeiro lugar, não é verdade que o CEP é a favor do ensino remoto, do modelo que foi estabelecido. Isso está muito claro em todos os nossos documentos, em toda a nossa luta perante a opinião pública, nas entrevistas, na Alerj, na Câmara dos Vereadores. Então, afirmar isso, para mim, faz parte de uma disputa política interna ao sindicato que existe. Em segundo lugar, eu sou a favor da manutenção de vínculos. Por exemplo, o que o Rubens faz é manutenção de vínculos. O Rubens não está fora do decreto. Ele não vai ser punido pela resolução da SEDUC.
porque ele está tendo acesso, ele está mantendo contato. E é certo essa manutenção de vínculos, esse debate, a manutenção dos laços com os nossos alunos dentro do limite que é a exclusão digital. Por isso mesmo, isso nos leva a outra questão. Por isso mesmo, essas atividades não podem ser obrigatórias, como a SEDUC, como as secretarias de educação querem, validando antes ou fazendo o debate da validação hoje. Porque o máximo que a gente pode conseguir nesse momento é isso, é a manutenção de vínculo que o Rubens está fazendo. E que não há casos, até o momento, de pessoas que tenham sido punidas porque estavam enviando atividades por e-mail e WhatsApp. Esses casos nós conseguimos reverter. E o sindicato é importante que essas pessoas que estão sendo punidas por essa situação, que entrem em contato. E aqueles que estão na plataforma Google Classroom sem assim o querer, façam a manutenção de vínculos por outro caminho, que não seja esse. Isso nos leva a outra discussão muito importante, que é a questão das resoluções atuais da SEDUC sobre a avaliação. Ali, pessoal, é exatamente uma política clara para se diminuir as matrículas para o ano que vem. A resolução ela fala não apenas em avaliação diagnóstica, ela fala em dependência. E se tem dependência, a resolução inclusive fala, 4 dependências é o quê? É reprovação, não é dependência. Nós somos, tenho certeza que todo o sindicato, todos os grupos do sindicato, são totalmente contrários a esta política, porque para nós, a manutenção de vínculo, aquele professor que deu aula deve entender que isso faz parte do processo de interação com o estudante. Nós não podemos ter uma lógica punitiva de que agora serão aprovados os alunos que acessaram as plataformas ou que fizeram a conversa com os professores no WhatsApp ou apresentaram as atividades por e-mail. Então, sim, nós devemos defender que não haja reprovação e nem corte de matrícula, porque o Estado e o município do Rio e outros municípios já estão desesperados com a quantidade de novas matrículas que já se colocam para o ano de 2021. A rede municipal abriu novas matrículas já agora, online, para o ano de 2021, e a pressão é muitos novos alunos. Então, o que eles querem? Ora, com a evasão, cortar e abrir novas vagas, e com a reprovação, criar também um quadro mais caótico ainda nas nossas redes. Então, nós devemos, sim, nos colocar contrários a isso. Eu também espero que o CEP defenda a junção dos calendários de 2020 e 2021, e, portanto, para fechar o calendário, tirando fora as disputas políticas, nós temos muito mais acordos dentro dos campos que são progressistas, que são críticos, que são à esquerda no CEP, do que diferenciações. E por isso mesmo, mesmo que o tema não seja esse, por toda essa diversidade da nossa categoria, do entendimento do que são as plataformas online, do entendimento do que são as atividades de manutenção de vínculo, só para fechar, nós nos concentramos naquilo que nos une. E o que nos une é dizer que a gente vai fazer a greve se formos convocados para o trabalho presencial, porque nós somos a favor da manutenção do isolamento, mantendo os vínculos com os alunos. Alguns deveriam defender aqui nenhum vínculo. Isso, para mim, é dar um tiro de morte na relação do professor com a comunidade escolar. Bom, gente, muito legal aí todas as falas, a contribuição tanto das perguntas, dos comentários. A Isabel agora trouxe também um pouco da atuação no sindicato, tanto a nível central quanto na atuação da nossa regional. Lembro que no início da pandemia, inclusive a Alessandra chegou a participar de um debate com o CEP Central a respeito da EAD, foi um debate bem legal, bem interessante. Acho que desde o início da pandemia a gente tem debatido essas questões dos nossos fóruns internos, como a Isabel colocou, com muito acúmulo e pontos comuns, mas com algumas diferenças de método de atuação. Tem também um trabalho interessante que a frente tem feito de mobilização,
Acho que a nossa regional tem entrado em contato com as CREs, né, a respeito dos assédios, também defendendo todo e qualquer professor que nos procurou para falar sobre corte de ponto ou com algum desconto. Acho que o CEP tem cumprido um papel bem importante na defesa da não obrigatoriedade, tomando medidas judiciais também para garantir essa não obrigatoriedade, discutindo com a categoria, fazendo debates, organizando a categoria para pautar esse tema tão importante para nós. A gente vai caminhando para o final do nosso debate aqui. Eu queria dar alguns informes. O primeiro a respeito do vídeo. A gente lamenta muito, né, que o vídeo não tenha funcionado, vocês não tenham tido acesso ao vídeo, mas ele vai ficar disponível na nossa página no Facebook e no nosso canal no YouTube. Então, quem quiser ver o vídeo que a gente não conseguiu colocar para rodar aqui no debate, pode ter acesso em nossa página e no nosso canal no YouTube. Esse debate também vai ficar gravado na nossa página e no nosso canal do YouTube. Quem quiser rever essa discussão estará lá disponível. Queria convocar vocês a acompanhar a nossa página, né, da Regional 3, seguir, compartilhar os conteúdos, e qualquer dúvida, entrar em contato também pelo nosso e-mail, né, pelo e-mail da Regional, que a gente vai disponibilizar aqui também ao longo do debate. Caminhando já para o final, eu vou dar para os nossos convidados 3 minutos, pode ser, para fazer suas considerações finais e encerramento de fala. Ok? Podemos começar com a Alessandra? Gente, vou encerrar agradecendo aí o convite. Tem sido um tempo difícil, né? Um tempo onde a gente vai tentando contribuir para o debate da manutenção da escola, né? A escola como essa experiência humanizadora e a escola principalmente para a classe trabalhadora. Eu acho que essa é a grande ameaça que o ensino remoto e esse contexto conjuntural da pandemia, né, coloca. A possibilidade da desescolarização, né, de segmentos significativos da classe trabalhadora, principalmente a classe trabalhadora mais pobre, aquela mais precarizada. Então, que a gente agradece aí o debate e que a gente siga na resistência. Eu acho que hoje a palavra é a resistência. Esses 4 meses que faltam para o final do ano serão fundamentais para que a gente se consiga na unidade, respeitando as nossas diferenças, né, de método, de estratégia, mas que a gente efetivamente consiga construir a resistência necessária nesse momento. E que no final do ano a gente garanta a não exclusão dos alunos. Eu acho que esse debate colocado da avaliação, da aprovação automática, precisa ser tomado como uma questão aí para os professores. Obrigada aí à Regional 3 pelo convite. Uma boa tarde para todo mundo. A gente que agradece, Alessandra. Foi muito bom sua presença aqui no nosso debate, suas contribuições. A professora Lucília Guiar, para fazer o encerramento, suas considerações finais. Então, agradecer também o convite, né? Eu acho que a gente tem que garantir cada vez mais esses espaços de debate, de reflexão, no sentido de criar uma coesão, né, na categoria, trazer o debate, trazer as diferenças, mas fazer com que a categoria venha e participe. Eu acho que repito, eu acho que eu já falei isso várias vezes, eu acho que esse é um grande desafio do CEP, né, e que eu acho que é fundamental, né, garantir a participação da categoria e fazer com que essa categoria fale, diga, né, porque o chão da escola a gente vê, a coisa é bem difícil, né, então ampliar os espaços de debate, os espaços de participação da categoria, dizer que sou completamente favorável à manutenção de vínculo. Eu tenho WhatsApp, eu falo com o aluno por WhatsApp, entro, né, na plataforma para discutir com eles as questões que estão afligindo, né, diretamente, as dificuldades até mesmo que eu tenho com esse momento. Então, a gente tem feito um trabalho no sentido de
manter o vínculo e manter uma coisa que é fundamental para a educação, né? Que é o mínimo de afeto e de escuta que a gente pode dar para esses jovens, para esses estudantes nesse momento, né? E dizer que não faz menor sentido, né, fazer nenhuma avaliação, vai ser um processo muito mais doloroso, muito mais... a gente tem que se colocar contra, né, e que esse ano letivo tem que ser suspenso, tem que desvincular mesmo, e acho que continuar, né, lutando para que isso aconteça, né. Eu acho que é isso. Obrigada pelo convite e estamos juntos na luta. Valeu, Lucília, por somar no debate. Sempre bom ter a participação da base também, de outras visões, né, e outras vivências contribuindo para a gente pensar esse tema tão importante. O Rubens acho que caiu, não sei se ele ainda se ele já voltou. Consegue me ouvir, Rubens? Consegue fazer sua fala de consideração final? Valeu, vai lá. Então, eu fui derrubado aí, né, pelas empresas gerencialistas, né, provavelmente. Estava aqui falando e fui cortado, mas enfim. Eu acho que a gente tem que ter uma preocupação muito grande com o ano letivo em si. O CEP agora vai ter um conselho deliberativo para discutir questões pedagógicas, mas eu acho que para debater um tema único, que é a pauta pedagógica, e a classe, né, a base da categoria, tem que ser ouvida, né? E essa Assembleia Extraordinária tem que discutir esse tema mais aprofundadamente, porque, como eu disse anteriormente, o professor está se tornando um tarefeiro, né? Você coloca uma atividade lá online, né, e a pessoa fica... o professor fica, né, à mercê disso. Muitos professores com depressão, ou com muita ansiedade, né? Hoje eu estava conversando com uma professora da minha escola, que ela está muito preocupada porque ela deu um monte de tarefas para eles fazerem e parece que 2 ou 3 só responderam a ela, né? Porque está sendo cobrado uma avaliação, um fechamento de ciclo, né? Que seria o primeiro e segundo bimestre. Então, a gente tem que discutir isso mais profundamente com a categoria como um todo, né? Ouvindo a base, né? E numa Assembleia Geral Extraordinária. Aí, o que eu vejo como, por exemplo, uma possibilidade de solução, né, além da suspensão no ano letivo, é que, ao invés de comprar computadores, né, e colocar a internet na casa de todo mundo, coisa que eu acredito que não vai ser feito, porque a exclusão social ela está dada, né, ela vem antes, inclusive, da exclusão digital, né, tem que investir mais em trabalhadores de limpeza, por exemplo, para as escolas, né, medidas de segurança sanitária que são essenciais, ouvir, né, a Fiocruz, ouvir os especialistas, né, não como no município tem lá um comitê lá de saúde lá que são pessoas comissionadas que vão dar o aval naquilo que o Crivella quiser, né? Não é isso, né? Tem que ouvir a comunidade científica, ouvir o que eles têm a dizer, né? Agora, recentemente, abriram a escola dos Estados Unidos, tiveram que fechar, né? Com, sei lá, quantos mil alunos contaminados. Só para terminar, tá? Abrir concurso para mais professores, né? Construir mais escolas e diminuir a quantidade de alunos por turma, né? Porque ensino remoto, galera, manutenção de vínculo, isso é mentira, não existe. É uma minoria que tem acesso, infelizmente, né? A gente sabe disso, né? E aqueles que estão excluídos digitalmente, que são também socialmente, como a maioria dos nossos alunos, vão ficar fora e vão ficar no hiato. Então, eu não sou a favor de aprovação automática para ninguém, inclusive as mães, né, os pais, os responsáveis, que têm que ser ouvidos. E a grande maioria está, sim, a favor de cancelar o ano letivo, dar o ano como perdido, tá? O ano perdido, acabou. É isso. Valeu, Rubens. Acho que tem uma vivência das duas redes, a atuação na frente também, né? Importantes acúmulos aqui que trouxe. Até no início estava brincando que é tema para mais de 2 horas de live, a gente continua debatendo isso nos nossos fóruns. Chamar a Isabel também para fazer suas considerações finais,
Obrigada, Marcel. Primeiro, agradecer também o convite e dizer que a Regional 3 ela segue no seu trabalho de organização da categoria. Nós vamos ter uma importante plenária no dia 26 de agosto, às 16 horas, plenária com pauta pedagógica, e é importante que a gente oriente as escolas a fazerem esse debate, a plenária acumular mais lives sobre temas específicos do pedagógico, porque é desse jeito que a gente acumula. Então, nesse sentido, eu considero que o Conselho Deliberativo ele não é o ponto, não pode ser o ponto final desse processo, porque nós precisamos fazer a disputa junto à categoria, mas também expressar o que a categoria pensa, porque senão nós vamos ter um sindicato totalmente dissociado da base que ele diz representar. E, nesse sentido, acho que uma das discussões muito importantes com a nossa categoria é que a gente precisa entender de que nós estamos vivendo o maior trauma do século XXI. Nós estamos vivendo um trauma e nós não podemos retornar, mesmo que as condições melhorem radicalmente, sem compreender que esse trauma ele precisa ser conversado, ele precisa ser doído, sofrido, ele precisa ser dialogado e a gente precisa se recompor coletivamente e que esse será o papel fundamental da escola no ano de 2021 e é o que a gente vem fazendo com os nossos estudantes quando eles entram em contato conosco, quando a gente consegue estabelecer esse vínculo de afetividades e de acolhimento. E é isso que os governos não querem. Eles querem passar uma borracha nesse momento vivido e dizer que, bem, 1º de janeiro de 2021, tudo novo, tudo acabou, nada aconteceu. Nós devemos resistir. E a resistência, ela começa agora. Nós devemos proteger a nossa vida. Portanto, aqueles que não paralisaram devem paralisar as suas atividades presenciais, devem se negar a ir para a escola. Por quê? Porque o que está em jogo é o que tem de mais importante. Não tem atividade remota sem a vida, não tem ano de 2021 sem a vida. Nós já passamos por vários traumas, traumas de dengue, traumas de chikungunya, que muitos até hoje têm as marcas dessa doença grave, o trauma da crise da água, no mês de fevereiro, nas nossas escolas. Esse trauma, que é um trauma de milhões da humanidade, precisa ser visto por nós desta maneira. E a gente precisa caminhar juntos na resistência, mantendo o diálogo, mantendo o contato entre nós, mantendo o contato com a comunidade escolar e cobrando e exigindo que o pós-pandemia não seja o que nós vivemos cotidianamente há décadas e décadas nas escolas públicas do Rio de Janeiro. Esse é o grande ganho que nós, enquanto trabalhadores, poderemos ter. E é possível numa luta de resistência, a gente mudar os corações e mentes da nossa sociedade, da nossa categoria, da nossa comunidade escolar. Obrigada. Valeu, Isabel. Estamos caminhando para o fim. Acho que tivemos muitas reflexões importantes aqui hoje nesse debate, né? Acho que nesse finalzinho a gente começou a pensar também, né? O que vai ser essa escola no pós-pandemia? Pensar o papel dela, né? De ensinar a todos nós que passamos por esse período, estamos passando. E a gente ainda tem aí um teste de fogo pela frente, um teste em defesa da vida de todos e todas. Não é uma questão da vida apenas dos profissionais de educação ou dos alunos, é da sociedade que vai aumentar a circulação de gente com as escolas abrindo. Então, temos essa batalha para travar uma greve importante convocada pelo nosso sindicato. Está aparecendo aqui na tela o e-mail da regional, caso alguém tenha dúvida, queira mandar sugestões também para a gente. Mais uma vez, eu queria pedir desculpa em nome de toda a equipe que está organizando essa live, né, pelo vídeo não ter funcionado perfeitamente, mas a gente vai disponibilizar ele, como eu informei antes, tanto na nossa página, quanto no nosso canal no YouTube. E pedir para vocês seguirem acompanhando nossa página, nossas lives, nosso debate, nossa mobilização.
e encerrar aqui nosso debate de hoje, importante para o acúmulo da pedagogia da escola nesse momento de pandemia e no pós-pandemia também. Valeu a participação de todos e todas.